Nós vamos trabalhar um pouquinho com essa ideia. Recomeço dentro do livro de Zacarias, tá bom? Então, vamos lá. Quem daqui já leu Zacarias? Todo mundo já leu o livro de Zacarias? Entendeu tudo que estava ali? Se você entendeu, me ajuda aí, que preciso. Muito bem. Um descritivo que você viu ao escolher talvez essa classe, se não viu, eu já quero deixar bem claro para você. O descritivo que diz ali no chamado é: muitos de nós cristãos seremos sufocados pelos eventos, muitas vezes pesados, deprimentes da vida cotidiana e perdemos a perspectiva do futuro, né? Deixando de olhar para o Deus e viver como pessoas sem esperança. Através desse estudo aqui no livro de Zacarias, entenda como ele foi usado pelo Senhor para relembrar o povo de Deus, né, em seus compromissos para com Deus e com todos os desafios que isso envolve, tanto no presente como no futuro. E que a gente aprenda lições práticas de lidar com recomeços necessários na nossa caminhada. Então, vou tentar extrair do livro de Zacarias essas verdades para nós. Quando você olha e fala assim, puxa, mas Zacarias não é considerado o Apocalipse do Velho Testamento? É verdade, é considerado, tá? Mas a nossa ideia é trabalhar um pouquinho também ele é o Apocalipse, sinalizando para o futuro, beleza. Mas ele tem que também, nós temos que ter coisas práticas para o nosso dia a dia, tá legal? O Carlos Oswaldo usa uma palavra, e o Carlos Oswaldo gosta de algumas palavras bem fora do nosso vocabulário cotidiano, né? Ele fala, é algo comum no Antigo Testamento, esse paranomasia. O que é paranomasia? Paranomasia nada mais é do que uma palavra, uma linguagem figurada que faz uso de aproximação ou a combinação de uma palavra semelhante na sua fonética. Então a palavra Zacarias, ou Zekarai em hebraico, significa que o Senhor lembra. Então, quando sempre aparece no livro, então Zacarias, na mente do judeu também estava assim, o Senhor lembrou da gente. Então, os nomes, né, quando a gente pensa os nomes hebraicos, eles são colocados, sempre tem um Deus sempre associado ao nome. Então, no livro de Zacarias, você vai ver, apesar de Israel ter cometido deslize, gente, classe de integração é na sala 4, tá? Isso. Apesar de Israel ter cometido muitos deslizes, Deus foi fiel com o pacto, com a aliança que ele tinha com o povo. E ele lembra, ou seja, ele se recorda e cumpre as promessas que ele fez no passado. Essa é uma introdução que o Carlos Oswaldo dá no seu livro Foco e Desenvolvimento do Velho Testamento. Tá? Um material muito bom também. Então, essa figura de linguagem, Zacarias ou Zecarai, significa o Senhor lembra. Tá? Sempre aparece. Tanto Zacarias como Ageu e Malaquias são os últimos profetas do Antigo Testamento, e esses profetas são da era pós-exílio. Nós vamos falar um pouquinho o que é isso, entrando um pouco nesse contexto de livro como um todo, tanto o contexto histórico, dentro da cultura, e como familiar desse profeta. Então aqui tem um gráfico, e você pode olhar essa tabela. Nabucodonosor conquista Judá no ano de 586, tá? Então você precisa de um pouquinho dessa história para entender o contexto, tá? Logo depois, se você vem na sequência da leitura bíblica, Ciro conquista a Babilônia. Então, Nabucodonosor, um império grande, conquista Judá, tá? Lembrando que Judá era o reino do sul, tá? Reino do norte, que era Israel, já tinha sido dizimado praticamente pelos assírios, já tinha levado embora, já tinha misturado. O povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia e não foi misturado. Tá? O pessoal manteve-se como povo de Israel. Tá? Ciro conquista a Babilônia em 539 e ele faz um decreto em 38, que decreta que alguns judeus podem retornar para Jerusalém. Eles podem voltar para Jerusalém. Para quê?
para a reconstrução do templo. Essa é a primeira ordem que tem. Então o templo tinha sido estragado. Que templo é esse? O templo que Salomão construiu. Ele é destruído, está ali roubado, saqueado. Então há uma comitiva que volta para a construção, a reconstrução do templo em 530. Tá? Em 535 em 538 tem o decreto, 535 começa a reconstrução do templo. Só que o povo para. O povo para com a sua reconstrução e fica parado. Por isso que aí entra na história Dario I, que se torna rei da Pérsia, ou seja, conquistou a Pérsia, tá? E aí em 520 que começa esse ministério. Então o templo fica aproximadamente parada de 35 a 20, ficou 15 anos parada as obras, né? Aí você vai falar, puxa, então está parecendo obra pública que fica abandonada, largada, né? Mas o que aconteceu com o pessoal? Possivelmente, o pessoal ficou desanimado, o pessoal ficou desmotivado, né? Foram lá reconstruir, e aqui não chegou nem ainda a construção dos muros, que veio lá na frente com Neemias, tá? Então, foi dada essa ordem, pode voltar e construir o templo. Então eles vão e vão construir o templo. Mas aí eles param por 15 anos, essa obra, e depois, em 520, Zacarias, Ageu, começam o seu ministério nessa reconstrução do templo. E aí o templo começa a ser reconstruído de novo, tá? Aí você tem Esdra indo para Jerusalém, aí é concluída a construção desse templo de forma rápida, porque ele já tinha começado. Então ele é concluído, e aí você tem em 515 é concluído, em 548 Esdras vai para Jerusalém, para quê? Para fazer todo o serviço sacerdotal. Já tinha o templo, então vamos começar aqui o serviço sacerdotal, vamos aqui continuar. E depois, mais à frente, Neemias vai para construir o muro em torno da cidade, para proteção daquela cidade. E aí os muros também são reconstruídos. Muito bem. Esse é um contexto, um panorâmico histórico que você acha em algumas bíblias, em alguns comentários, você tem ele fácil para você se situar no tempo. Então o nosso profeta, ele está ali naquela região ali de 520 antes de Cristo, tá bom? Pensando no calendário judaico, quando você lê o primeiro versículo do livro, diz assim: no 8º mês, segundo ano de Dário, algumas versões já trazem, ao invés disso, já traz no mês de novembro ou outubro. No calendário judaico, eu coloquei aqui, o primeiro mês do calendário judaico é Nissan. Eles começam a contar dali. Depois vai rodando para cá. Então o oitavo mês é aqui, Shevaz, que significa quase o que seria equivalente ao nosso outubro e novembro. Então é aqui, no segundo ano de Dário, que começa as profecias de Zacarias, tá? Então ele começa a falar um pouco de quem ele é, do que vai acontecer. Por que isso é importante? Porque são poucos os livros que nós temos uma datação tão precisa. A maioria dos livros não tem, então tem muita especulação. E esse dá a data certinha, quando começa, quando acaba, e isso vai nos colocando dentro daquele cenário. Muito bem, sua filiação, tá? Ele é filho de Bacarias e filho de Idó. O que alguns vão dizer aqui é que, por que saiu o nome do avô dele na genealogia, né? Então você tem que entender que, como você tem nome e sobrenome hoje, para uma referência de nomes, eles precisariam dar a sua genealogia. Filho de quem? Filho de quem? Para o pessoal se localizar. Então alguns autores vão dizer que Bacarias já tinha morrido, e quem cria, de fato, Zacarias é Idó, o seu avô que o cria, e cria na função de ser aí um sacerdote também, tá? Como assim é da linhagem ser um sacerdote, né? O avô dele é mencionado, se você olhar com calma, o avô é mencionado em Neemias, capítulo 12, de 1 a 4, se você quiser dar uma olhada ali. Mas antes eu quero só pegar com vocês Jeremias, capítulo, esse não está projetado, 25, de 1 a 11, para você entender um pouquinho. Jeremias 25, de 1 a 11, você vai entender um pouquinho o profeta Jeremias aqui, nos informando
sobre o que foi. Talvez você escutou eu comentando aqui sobre o exílio e principalmente cativeiro. Que cativeiro foi esse? Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano em que era o ano primeiro de Nabucodonosor. Lembre-se do ano primeiro de Nabucodonosor? Vamos voltar lá, tá? No comecinho lá. Durante 23 anos, desde o 11º de Josias, filhos de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor. Começando de madrugada, ele o tem anunciado, para que mas vós não escutastes. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não escutastes, não escutaram os servos, nem inclinaram os ouvidos para ouvir. Quando diziam, convertei-vos agora cada um do vosso mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra do Senhor, vos deu o vosso Pai, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses, para os servirdes e para adorardes, nem me provoquei a ira com obras das vossas mãos. Não vos farei mal algum, todavia não me destes ouvido, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra das vossas mãos e os vossos próprios maus. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra essa terra, contra os seus moradores, contra todas essas nações ao redor, e destruirei totalmente, e porei por objeto de espanto e de assobio e de ruína perpétua. Farei cessar entre eles a voz do folguedo, da alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som das mós, e a luz do candeeiro. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações virão ao rei da Babilônia, servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Já estava anunciado aqui o cativeiro, de 70 anos na mão, e você vê, ia ter de acabar com a terra. E de fato, por quê? O povo foi rebelde. Rebeldia implica em disciplina, e o Senhor disciplina quem ama. Amava muito o povo, disciplinou o povo por causa dessa rebeldia. Muito bem, aqui nós temos a filiação que eu comentei com você, um pouquinho da história, voltando no gráfico, o decreto de Ciro para a construção do templo, um decreto real para que os judeus pudessem voltar para Jerusalém, sendo a primeira etapa do que iria acontecer. Então era uma reconstrução religiosa, restaurando o templo. Isso foi bem elaborado pelos chefes da época, porque, na realidade, eles não voltaram para construir primeiro os muros de proteção. Tanto é que, se você lê em Neemias depois, eles voltam para construir os muros de proteção, e há muita oposição a isso, porque o pessoal falou, vão reconstruir a cidade. Você sabe que essa cidade é meio preocupante. Então, há essa história de... Deixou primeiro, reconstruir os muros, o templo somente, tá? E assim, em 538, voltam mais de 50 mil judeus. Já podem sair da Babilônia e retomar a construção. Tá? Sobre os ancestrais, pensando um pouquinho neles, né, é muito interessante, porque talvez você vai falar assim, puxa, em Mateus capítulo 23, verso 35. Quem pode ler? Que está em Mateus 23, 35. Assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Será que é o mesmo cara, hein? É uma grande pergunta que você tem aí, né? Alguns vão dizer que, puxa, é o mesmo, olha o nome do pai, né? Baraquias, né? O mesmo nome dele.
Então, alguns historiadores vão dizer que não é o mesmo. Isso foi possivelmente um erro de copista. Copista é o camarada que fazia as cópias, né? Então ele copiou, né? Porque os avós são bem diferentes. E a época que isso ocorre, que Mateus, que o Senhor Jesus está citando, é diferente da época que ocorreu a história do nosso Zacarias. Essa época aqui estava mais à frente, né? Então fala do último lá da frente. Então nós vimos a datação, ainda tem um chão pela frente aqui, tá? Porque ainda tem, depois de 443, ainda tem mais quase, tira mais 43 anos, aí é que chega um silêncio profético de 400 anos. Então, na realidade, não é o nosso mesmo personagem. Então, você pode anotar aí, ou depois você pode observar. Então, os comentaristas que eu li, diz que não é esse, porque também na Bíblia hebraica, o último livro da Bíblia hebraica é Crônicas, não é o livro de Malaquias, tá? É Crônicas, porque ele é montada, a Bíblia hebraica é montada, então a Bíblia hebraica é só o Velho Testamento, tá? Estamos falando aqui só do Velho Testamento. Ela é montada mais numa questão cronológica, tá? A nossa não, a nossa, vamos dizer assim, a nossa biblioteca é montada de uma forma diferente, né? Você tem uma biblioteca em casa, talvez você monte por assuntos, né? Ou talvez você monte pela ordem do caos, né? Então, o livro de culinária está junto com o livro de teologia, com o livro de física, pode ser também, mas se você tem a sua ordem. A Bíblia foi montada, a nossa Bíblia foi montada por blocos, como livro poéticos, históricos, proféticos, então por isso vem nos blocos. Não está na ordem cronológica, tá? Se você não percebeu isso, existe Bíblias em português que você pode comprar, Bíblias em ordem cronológica, que você localiza também, tá? Oi. Esse Zacarias, do que você refere ele não só era depois, na época, mas também não era um profeta. Não era o profeta. Não era um profeta, tá? Não é tido como um profeta, tá? Ele é colocado aí, o Senhor Jesus coloca como um justo, né? Como um do sangue de um justo, né? Não era um profeta também, tá? Muito bem. O objetivo desse livro, tá? O objetivo dele é, como eu disse logo no comecinho da aula, na introdução, é a ideia de recomeços. Lembra? Estava parado a construção do muro. Estava parado por 15 anos. A obra inacabada. E aí precisa retomar essa construção. Então tem uma volta muito grande de judeus, voltam quase 50 mil judeus voltam ali e começam. Só que tem uma forte oposição e os trabalhos são parados por 15 anos. Se você quiser ler um pouco mais disso, lê Esdras, capítulo 1 até o capítulo 4. Vai falar um pouco desse retorno e dessas questões que estavam acontecendo ali, tá? Eu quero insistir, e o povo está insistindo na conclusão ou na restauração imediata do templo, ou estava recomeçando o templo. Tá? E também o objetivo de Zacarias é instruir a nação quanto ao seu futuro. Futuro ali, próximo, mas também o povo de Deus como futuro messiânico. Vai vir o Messias, vai acontecer. A gente tem que entender profecias. Tem algumas profecias que são, de certa forma, executadas de forma rápida. Né? No tempo ainda que até o próprio profeta está falando aquelas profecias. Mas tem profecias que vão se cumprir só mais à frente, que nem se cumpriu ainda na nossa era. Agora, como arrancar isso de dentro do texto? Esse é o grande desafio que a gente tem. Né? Porque algumas profecias estão tão colocada dentro de um texto que alguns, numa leitura mais superficial, vai olhar e vai falar assim, isso daqui é só a realidade que está acontecendo ali. Sim, mas ela aponta para alguma coisa do futuro ou não? Então essas são considerações que a gente tem que fazer sobre profecias. É sempre fácil ir falar assim, profecia é isso e está resolvido? Não é assim que funciona, tá? Muitas profecias, ela tem o seu cumprimento em partes, em etapas, né? Algumas profecias não se cumpriram, outras vão se cumprir, até mesmo com relação ao Senhor. E aqui ele vai falar também muito sobre a segunda vinda. Por isso,
nós vamos ter que, em algum momento dessa aula, dar uma entrada um pouquinho em visões escatológicas. Porque é muito interessante quando você lê comentários, né? Você pega alguns comentaristas que têm uma visão escatológica de milênio. Aí você pega outro que tem outro. Aí você pega outro que tem outro. Aí você pega outro que tem outra. É bacana você tentar dialogar com todos esses, né? Só que aí você tem que ter a sua posição. Ah, vou acertar 100% que essa é a minha posição? Talvez você tenha uma posição hoje, talvez mais à frente você possa estar caminhando com ela para outras visões, tá? Esse livro ele é composto de 8 visões. Os autores são unânimes em dizer que essas visões ele não estava dormindo quando ele teve essas visões. E alguns autores vão dizer que essas visões possivelmente começaram à noite, né, e terminaram pela manhã. Então, talvez ele tenha sido num período de uma noite, ele teve 8 visões, e ele relata essas visões do capítulo 1 até o capítulo 6. Do capítulo 7 ao capítulo 8, surgem 4 mensagens que Deus dá para o povo. Assim diz o Senhor, e só chicotada no povo, nas coisas equivocadas que o povo estava fazendo. Tá? E depois também, ele vai apresentar 2 oráculos, do capítulo 9 ao capítulo 14. Oráculos, quando você assiste aí, se você gosta de assistir aqueles filmes, né, onde as pessoas vão consultar, né, os oráculos. O que é isso? É um grupo de pessoas, de seres que estão ali para revelar alguma coisa dos céus ou dos deuses para aqueles meros mortais, né? De certa forma, Deus usa de muitos oráculos para fazer isso, tá? E ele usa aqui através de vários modos de comunicar. Se você tiver curiosidade, eu separei um apêndice só sobre oráculos, não vai dar tempo da gente falar, que um comentário, o dicionário de teologia do Antigo Testamento, ele comenta sobre oráculos, desde do pessoal que abria o animal, tirava o seu fígado e olhava pelo fígado e falava assim, será que o que os deuses estão comunicando aqui? Né? Até as coisas mais comuns que hoje você vê, gente pegando a borra do café para ver o futuro e assim por diante. Né? Então, isso são modos de pessoas quererem entender o que um ser maior quer dizer. Nós temos as escrituras reveladas, tá? Mas naquele momento ainda estava se formando as escrituras. Então Deus se manifestava através dessas palavras, aqui do oráculo que nós vamos ver. Tá? Encorajava também, na realidade, o povo a permanecer fiel à aliança que Deus tinha feito. Deus tinha um pacto com aquele povo. Tá? Tinha feito um pacto com aquele povo e aquele povo desviou, como a gente viu ali na leitura de Jeremias, desviou. E aí Deus falou assim, olha, estou aqui mandando os profetas para relembrar vocês, para vocês precisam voltar. Tá? E aí o nome, como eu disse no começo, de Zacarias, ele é o Senhor lembra. Né? Então o Senhor está lembrando os pactos e falando, olha, precisa cumprir essas coisas. Né? Então quando a gente pensa nisso, o governo de Israel, o que Deus tinha em mente? Que através do governo de Deus sobre Israel, as nações, por meio do renovo, que nós vamos ver essa palavra aparecendo aqui, o Messias é que vai governar. É lógico que Israel desprezou tudo isso. Em outras palavras, trazendo para a nossa realidade, eu vou apresentar já, eu quero só explicar um pouquinho de cada uma dessas 8 visões, para só dar um gostinho para você ler em casa depois. A primeira visão é sobre um homem entre as murtas e uma patrulha de cavalo que passa para rodear a terra. O que significa isso? Tá? Nós vamos estudar um pouquinho isso, possivelmente semana que vem. Aparecem 4 chifres. Chifres nada mais é uma simbologia judaica ou uma simbologia veterotestamentária sobre poder. Tá? Então significa o poder. E tem 4 artesãos que eles vão destruir esse poder da terra. Tá? Ele vai apresentar também um homem que tem uma corda de medir. Ele vai medir o quê? Vai medir como é que anda aquela terra, a terra em especial ali de Judá. Aparece aí as vestes do sumo sacerdote. Por que é tão importante esse sumo sacerdote que aparece aí, chamado Josué? Ele vai mostrar também o caçal e 2 oliveiras.
Esse hoje, por tristeza por tristeza de Israel, hoje, quem é o símbolo de Israel é a estrela de Davi. Mas quem na nação de Israel quer que seja o símbolo nacional não é a estrela de Davi, mas é sim aquele castiçal, aquele candelabro, isso que eles querem que seja o símbolo nacional. Tanto é que se você vai lá visitar Israel, aproveite, faça essa viagem, vale a pena. Logo na entrada no Muro das Lamentações tem um grande castiçal dentro de uma caixa blindada de vidro, e aí com todo empolgação, aquele guia fala, esse sim é o símbolo de Israel, não a estrela de Davi. Estrela de Davi puseram isso aí depois que foi formado o Estado de Israel, mas o que a gente quer é isso aqui, é o candelabro, assim, assim. Bom, nós vamos falar um pouquinho o que significa isso. Fala de pergaminhos ou de rolos que voavam pelo templo. E o que significa isso? Falava também de uma mulher dentro de uma vasilha ou de um local de medição, tem um significado para o povo também. E fala também de 4 carruagens. Então nós vamos estudar tudo isso aos poucos, tá? Fala também muito forte no capítulo 7, isso mexe muito com a gente, porque ele vai falar do jejum e ele faz uma repreensão muito severa sobre uma vida religiosa falsa, só de aparência, que eles estavam praticando ali. Depois ele fala de relembrando as ordens que Deus deu e que foram ignoradas, tá bom? Vamos ver também uma visão poética de um Israel restaurado, né? Então tem uma visão bem poética que ele imagina, como Israel vai ser restaurado. E o encorajamento para a transformação do povo e também nosso. Nos oráculos nós vamos ver sobre a vinda do Messias e também a sua rejeição. Você vai poder notar isso. E também Jerusalém se arrepende da rejeição de ter rejeitado, né, o Messias, de ter jogado para fora o Messias. Então nós vamos ver tudo isso dentro dessas visões, oráculos e mensagens. Qual é a nossa realidade? Por que você está aqui? Espero que é para isso. Por exemplo, quando a gente pensa no exílio, nós vivemos nosso exílio, né? Nós ficamos numa pandemia guardados dentro de casa. Ainda bem que não foi 70 anos, né? Mas foi, e para vocês foi muito tempo já, né? Então nós vivemos, de certa forma, confinado 2 anos, né? Alguns mais, outros menos, mas nós fomos obrigados, de certa forma, a viver confinados, né? E afastados, né? E principalmente afastado do quê? Do convívio e afastado do quê? Do serviço ao Senhor. Ah, lá é o povo de lá? Não, nós aqui. No exílio também. Eles estavam 70 anos, não tinha culto no templo, porque não tinha templo lá, na Babilônia. Mas nós aqui ficamos afastados do serviço do Senhor. Por quê? A igreja estava fechada. Só que aí tem um problema, a igreja abriu. E aí que muitos de nós continuam ainda afastados do serviço do Senhor. Por isso precisa o recomeço. Termina o exílio, termina a pandemia. Alguns, depois eu fui pesquisar o que define o término de uma pandemia. Tem vários itens, se você quiser, eu tenho um artigo aqui que eu pesquisei nas revistas de ciência, o que determina o fim de uma pandemia. Mas, de certa forma, nós estamos caminhando para esse término. Alguns vão dizer que não, que está recomeçando tudo de novo. Bom, mas terminou o exílio. Se não terminou agora a pandemia, mas ela vai terminar. E aí a questão é, né, o que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer quando ela termina? Precisamos voltar a serviço do Senhor. Assim como o pessoal acabou, eles voltaram para Jerusalém e nem os 50 mil que voltaram terminaram de construir o templo. E olha que 50 mil na mão de obra era para construir um templo rápido, que não era uma construção assim tão gigante. E não era construção total, era parcial, né? Então nós precisamos voltar. Terminou a nossa pandemia, né? Para alguns já terminou faz mais tempo, precisamos voltar a servir. E para alguns, né, só pega a Covid dentro da igreja. É interessante. Shopping, cinema, restaurante, show, campo de futebol, não pega, mas na igreja pega a Covid. Pô, hipocrisia. Se pega, pega em todo lugar. Sejamos coerentes, né? Então, terminou, eu preciso retornar ao trabalho, né? Traumas do cativeiro. Você acha que um povo que foi levado cativo
Ficou com trauma? Com certeza. Se você vê relatos e vê histórias, tudo bem que o cativeiro não acredito que tenha sido tão cruel como, por exemplo, um campo de concentração. Mas aqueles que passam por um período assim de isolamento obrigado, fora da sua cultura, fora da sua realidade, cria traumas, né? E pandemia também, né? Então eu pesquisei também de alguns traumas e impactos emocionais que a pandemia causou. Foram vários. E alguns especialistas dizem que vai levar alguns anos. Teve alguns especialistas falando coisas sobre criança, porque a criança que está aprendendo a falar não vê a mãe ou o pai ou o parente que está próximo, né, ali no caso, gesticular com a boca. Então só escuta o som e também precisa desse, é uma das pequenas coisas. Então são várias as coisas, né? Então o pessoal teve os seus traumas, hoje tem. O que a gente notou e nota tanto dentro da igreja e fora da igreja, o problema é muito sério nos relacionamentos conjugais. Porque teve que aprender a conviver junto. Só que nunca conviveu junto. E aí começou a conviver. E aí começou a dar pau. Então a gente tem que pensar quais são os impactos que esse cativeiro trouxe, né? E nós também. Muitas vezes também nós precisamos lembrar dos pactos que Deus tem conosco, os compromissos que o Senhor Jesus tem com a gente, né? E aí começam as visões escatológicas, né? Se você é um aliancista ou um dispensacionalista, já começa aí já, né? Então, você é de uma linha aí mais presbiteriano, você vai ser um aliancista, né? Se você vai de uma linha mais... Você é um dispensacionalista, né? Os aliancistas são aqueles que veem claramente que Deus faz aliança com o seu povo no decorrer da história, né? E entende também que tanto a igreja hoje é o Israel de Deus, né? Tudo bem, eu não sou dessa linha, tá? Tem muita gente que é. Se você pegar, por exemplo, um grande expoente que é Augusto Nicodemos, é dessa linha, né? Ele é um aliancista e entende que a igreja hoje é o Israel de Deus, né? Mas a gente escuta os estudos dele e convive bem, né? Eu sou mais para a linha dos dispensacionalistas. Eu entendo que Deus tem dispensações que ele faz no decorrer da história. Você vai falar assim, mas acho que é só problema de nomenclatura. Possivelmente, mas eu acredito que igreja não é o Israel de Deus. É um pacote diferente. Mas nós temos que lembrar dos compromissos que Deus tem conosco, que ele não vai nos amparar. Isso daí quem diz? O Senhor Jesus, quando ele fala, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Isso o próprio Senhor Jesus admite. Só que nós esquecemos desses detalhes da nossa vida e vivemos uma vida sem muitas vezes nenhum compromisso com o Senhor. Então, a realidade de Zacarias vai nos lembrar desse compromisso que ele fez com aquele povo, que é um povo dele. Nós hoje somos povo também, né? Então, temos esse compromisso também do Senhor nos lembrar, né? Para que as nações ao redor vejam. Então esse é um compromisso muito interessante que tinha que Israel, desde o começo que foi criado, ele tinha que ser luz para as nações. Ele tinha que divulgar o projeto de Deus. Mas ele, de certa forma, se fechou, ficou fechadinho na sua religiosidade, muitas vezes fria, com medo de ser influenciado, com medo de se contaminar, né? E ele não anunciou para fora. E muitas vezes nós precisamos ser sal e luz, como o Senhor Jesus diz. Nós precisamos testemunhar para as nações, nós precisamos testemunhar para aqueles que estão no nosso entorno. E também sobre o Messias esperado. No nosso caso, nós não esperamos o Messias, e sim o seu retorno. Aí vai depender da sua visão escatológica também, né? Como é que vai ser esse retorno? Nós vamos esbarrar nesses detalhes também mais à frente, tá? Mas nós hoje temos que desfrutar desse Messias. Temos que desfrutar da salvação que nós temos em Cristo. E muitas vezes nós vivemos uma vida miserável, uma vida sem desfrutar da graça de Deus. E nós precisamos mudar isso. Nossa vida precisa ser uma vida de alegria, com desafios, com dificuldades, mas uma vida de graça. Então quem participou da ceia hoje pôde notar, desfrutar dessa fé constante, né? Isso nos traz esperança. Quando a gente olha aqui, houve 15 anos de paralisação, nós não tivemos tudo isso, graças a Deus.
nós tivemos 1 ano e alguma coisa de paralisação de todas as atividades na questão de igreja local, né? Causou muitas dificuldades? Sim. Alguns irmãos não voltaram? Não. Por causa da pandemia? Acredito que não. Acho que por outros motivos, né? Um deles que eu tive a oportunidade de conversar, eu conversei com ele e perguntei, puxa, o que aconteceu com você? Ele falou assim, vou ser bem sincero com você. Eu falei, ó, espero que sim, né? Acomodação. Que era a coisa mais fácil. Tá de pijama, pega o controle remoto, pá, liga, assiste, ou dá um pause, vou no banheiro, volto, continuo, né? Assisto o culto, assisto uma aula, né? Então, acomodou. De fato, é fácil, né? Agora, você teve que vir aqui, você teve que acordar, se preparar, fazer sua higiene, trocar a roupa, vir, se deslocar, chegar aqui, né? É cansativo? É. Mas eu não sei quanto a você, quanto a mim, sim. Eu saio depois de uma ceia, depois de um culto, depois de uma aula, e falo assim, puxa, valeu a pena, né? Faria isso de novo. Venha de pijama, que hoje também é moda, dependendo do pijama pode vir, né? Nesse parênteses aqui, esse negócio da pandemia, um dia eu fui numa loja de pijama, não estava no primeiro ano da pandemia ainda, eu fui numa loja de pijama, estava aberta, eu falei, eu quero comprar um pijama para minha mãe, assim, 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 assim. Eu falei, você não quer levar para você? Eu falei assim, não, né? Vai dormir com camisa de partido político, vai dormir, né? O homem dorme assim, né? Aí ela falou assim, não, porque tive aqui um rapaz que comprou 4 pijamas. 4 pijamas? É. Mas por quê? Não, porque ele está trabalhando no home office. Home office? Como assim? Aí ela me mostrou as camisetas do pijama. Cara, eu usava aquelas camisetas para sair na rua. E o cara põe, ó, o pijamão, entrava lá nas conferências e falei assim, pô, cara, o investimento. O duro é colocar na verba, né? De despesa, 4 pijamas para as reuniões virtuais, né? Bom, sim vai, né? Mas vem de pijama mesmo, não tem importância não, né? Muito bem, a gente pode caminhar mais um pouquinho aqui. O profeta Zacarias encoraja para completar a reconstrução do templo, segundo esse autor. Diz, Zacarias, o profeta, dá esperança e encorajamento em tempos trabalhosos, difíceis e problemáticos. Pô, mas com tanta visão escatológica, como é que o cara tira essa frase disso, né? É o nosso desafio nesse tempo que nós vamos ter aqui, né? Perguntas que você tem? Alguma colocação? Não? Podemos caminhar mais um pouquinho? Vamos lá. Sob a autoria desse livro, há uma boa controvérsia, tá? Como quase todos os livros das Escrituras, sempre tem controvérsia. Do capítulo 1 ao capítulo 8, o pessoal é unânime. É Zacarias que escreveu. Quando chega do 9 em diante, o pessoal fala assim, do 9 ao 14, pensa assim, acho que não é Zacarias. Acho que foram outros autores, acho que foi outra turma. Então eu facilitei o trabalho de vocês, né? Está muito pequena a letra, mas eu queria deixar só numa projeção, né? Motivos para negar a unidade. Tem alguns motivos e motivos para dizer foi ele mesmo que escreveu. Então você já viu pela quantidade de indicações do lado de lá e as pessoas que estão referendando isso, eu fico bem para o lado de lá, tá? Aí aqueles autores vão dizer que aquilo que é apresentado ali, tá, parece contribuir para que Zacarias 11, capítulo 11, verso 12, foi escrito por Jeremias e não por Zacarias, por causa daquela citação de Mateus. Tá? A referência ali de Assíria parece surgir numa época anterior, então tem um problema aí de datação. Tá? Alguns vão falar que a referência da Grécia surge numa data depois de Alexandre. Eles vão dizer que esse de 9 a 14, que é um conteúdo apocalíptico, vai dizer que é quase do 3º século. Olha onde o cara jogou a data. 3º século é depois de Jesus. Né? E a diferença de estilo literário pode indicar um outro autor. Alguns vão dizer, olha, tem um estilo diferente aí. Vou só terminar esse pedaço aqui e a gente sai para beber água. Semana que vem, café, né, gente? Café para... Né?
Alguns vão dizer que a comunidade judaica cristã reconhece universalmente a sua unidade. Tanto os judeus como os cristãos olham e falam assim, é um só. Mateus combina com duas profecias. Mateus utiliza Zacarias e utiliza Jeremias, mas ele só cita o profeta mais velho, ou maior, né, como eles chamam. Por que profeta maior? Não é porque ele tinha uma importância maior que o outro, viu, gente? Profeta maior é a quantidade de material escrito, tá? Então Jeremias é considerado maior, assim como Isaías, assim como Ezequiel, né? A referência da Síria foi simbólica, não foi de fato factual. A referência da Grécia foi uma referência profética e não o que tinha acontecido. Então, porque eles falam assim, foi a Grécia, como é que eu escrevi? Não, ele estava prevendo o que ia acontecer ainda, tá? Que vem depois, que a gente, olhando a datação, vai descobrir isso, né? A esse conteúdo que ele diz, apocalíptico, foi subordinado à literatura posterior, como Daniel e Ezequiel, né? E aí tem uma vanguarda divina em tal escrito. Então, eles estão dizendo aqui que Deus, de forma diferenciada, escreve esses escritos para mostrar à frente o que ia acontecer. E também eles vão dizer que as diferenças de estilo não são tão grandes quanto as semelhanças, tá? E também eles estão considerando que depois de um bom tempo de que se passou, muitas vezes você vai escrever coisas diferentes. Bom, quem dá estudo aqui há mais tempo sabe. Pega os primeiros estudos que você fez para dar uma aula, um discipulado, e agora pega o de agora, depois passou aí 10, 15, 20 anos. É diferente ou não é, Wesley? Pô, é bem diferente. Quando eu olho alguns estudos meus no começo da fé cristã, que eu fazia discipulado, eu falo, nossa, eu acreditava nisso? Que coisa, né? E então, eu fico com esse lado, tá? Eu creio que é o mesmo autor de ponta a ponta, tá bom? Muito bem. Quais são algumas... Só voltando, um autor que eu gosto muito é o Glenson Archer. Ele diz assim, refutando essas alegadas evidências de diversidade de autoria, pode ser demonstrada sem dificuldade que os traços significantes de estilo que há em comum entre as duas seções do livro são ainda mais abundantes. Naturalmente, deve-se ter entendido que o estilo de nenhum autor se conserva completamente estático no decorrer do discurso de 3 a 4 décadas que foi escrito o livro. Então, há sempre uma variação naquilo que está escrevendo. Então, esse autor comenta isso também. Quais são as contribuições singulares que a gente pode ver no livro de Zacarias, tá? Uma delas, ele é considerado um livro de Apocalipse do Antigo Testamento. Assim como no Novo Testamento nós terminamos com o livro de Apocalipse, no Velho Testamento, lembre-se, esses 3 profetas são os últimos profetas da nossa Bíblia. Acabou o som, né? Abaixo? Não, desligou. Desligou, né? Acho que a bateria aqui já é. Um problema técnico. Deixa eu ver. Mas não vou agora. Espero. Vocês estão escutando aí? Então, o que acontece? Assim como Ageu, Malaquias e Zacarias são os últimos profetas, né? Não é o último livro. Ó, tem bastante lugar aqui, né? Então, é confortável ainda. Esse também termina com uma visão apocalíptica, tá? O livro de Zacarias. Outra coisa também, alguns vão dizer que é um livro muito misterioso, mas porque é uma profecia, são livros proféticos. Então, livros proféticos é aquilo que eu disse. Profecias, às vezes, elas se revelam num curto período de tempo e, às vezes, ele é jogado mais para frente, tá? Outros vão dizer também que apresenta ali um grande dia da batalha do Senhor, né? Quando ele conclui, né? Numa grande profecia, numa batalha em toda a terra, que o Senhor se envolve nessa batalha. Então, é um livro que só ele do Velho Testamento traz essa questão. Ele fala também de um valor verdadeiro do jejum, né? E depois nós vamos conversar um pouquinho se isso é importante no nosso contexto hoje, o jejum. É importante fazer ou não? Sei que muitos fazem o jejum que a nutricionista indica, tá? Mas não é esse que eu estou comentando aqui, não, tá? Não é esse que Zacarias está comentando. E também, dentro do livro de Zacarias, tem uma cristologia muito forte.
Ele traz, de fato, o Messias, né, como o centro e a periferia de cada visão que ele apresenta. Então, ele traz isso. No que é constituído assim, nós podemos ver essas diferenças, tá, do livro de Zacarias. Continuando mais um pouquinho à frente, eu tenho uma divisão proposta. Se você nunca escutou essa palavra quiasmo, não tem nada a ver com quiabo, nada disso, tá? É coisa completamente diferente. Dentro da literatura judaica, existe essa, principalmente nos livros poéticos, tem muito essa literatura quiástica. O que significa isso? Onde há o cruzamento de informações. Então há uma proposta dessas divisões, eu vou explicar mais para você. Por exemplo, há uma introdução e uma chamada ao arrependimento, quase no capítulo 1, de 1 a 6, que nós vamos ver já já. Tá? Depois entra um quiasmo cruzando as visões que o profeta tem. Como ele trabalha com essas visões? A visão que está em cima, aqui não tem, né? Aqui a gente pode usar o quadro. As visões que ele trabalha significa assim, a visão primeira é igual à visão 8. Então, às vezes o quiasmo ele trabalha com um cruzamento do começo para o fim e às vezes cruzamentos internos, fazendo com que tenha sentido. Então, quando a gente for trabalhar a primeira visão, nós vamos trabalhar junto com a oitava visão, que as duas se complementam, tanto nas linguagens, na figura e nas imagens que aparecem. E depois ele vai trabalhando até o 6. Depois tem um intervalo dentro do livro. E depois de 9 a 14 também, ele é montado só que em quiasmo cruzado mesmo, fazendo aquele X. É bem notório, nós não vamos passar por isso. Isso é só uma breve curiosidade de como a gente pretende trabalhar com o livro. Tá? Ao texto, né? Tudo isso foi a introdução, vocês já estão mais ou menos no contexto. No 8º mês do 2º ano de Dário, ou Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Idó, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra os vossos pais. Portanto, diz, assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não seja como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora do vosso mau caminho e da vossa má obra. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde eles estão? Onde eles estão eles, né? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras, os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais. Sim, esses se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Aqui o texto, quando a gente olha esse texto, tem alguns pontos de observação que eu quero destacar com vocês. Tá? Primeiro ponto, veio a palavra do Senhor ao profeta. Isso era muito comum no Velho Testamento. A palavra do Senhor veio para o profeta e o profeta dá o recado de Deus. Não altere nem modifica, porque senão ele é tido como um falso profeta. Assim diz o Senhor, nós vamos ver 3 vezes nesse pequeno trechinho aqui, sem contar todo o resto do livro. Tá? O Senhor se irou contra o povo. Puxa, mas Deus se ira? Mas Deus não é só amor? Por que ele se ira também? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é essa ira do Senhor. Né? Voltem-se para mim. Há um pedido de Deus para o povo. Volta para mim. Não seja como os teus antepassados. Os antepassados foram turrões, os antepassados não escutaram os profetas, não escutaram Deus, não escutaram nada, deu no que deu. Deixem o seu mau caminho. Você está indo para um caminho equivocado. Sai desse caminho, faz outra coisa. Onde estão os seus antepassados? Morreram. Não existem mais, né? O profeta vive para sempre? Não, não vive. O profeta também morre. A palavra que foi anunciada é diferente, mas a palavra alcança o seu intento. E a palavra de Deus permaneceu, a palavra de Deus ficou. Né? Então, quando a gente olha essas observações, e eles entendiam que tinham que receber aquela punição do cativeiro. Quando eles olham tudo isso,
E aí a gente pode começar a quebrar um pouco esse ponto do 1 ao 6, né? É apresentado a palavra. Sim do Senhor dos Exércitos, que não vem da boca do Senhor. Jeremias vai dizer, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos à palavra dos profetas, que entre vós profetiza e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração e não a que vem da boca do Senhor. Jeremias já alertou o povo, falando, olha, tem profetas que não vão dizer a verdade. Tem profetas que não vão comunicar a verdade de Deus. Ele não escute esses profetas. Agora cabe uma consideração, né? Como é que nós podemos separar essas coisas? Que profeta que vem de Deus ou não? Então hoje, você acha que hoje tem profeta falando aí em nome de Deus? Não tem profeta? Falando tem. Mas ele fala o quê? Ele fala que fala no nome do Senhor, não fala? E aí? Você dá ouvido a esse profeta? Rejeita completamente? Deus determina. Determina? Opção positiva? E aí, como é que estão os profetas de hoje? Tem muitos que não usam a palavra, né? Por exemplo, quando alguém sobe para dar um sermão e usa a palavra de Deus, você pode até dizer que ele está usando a habilidade de um profeta? Se ele usa a palavra de Deus, você acha que não? Por que não? Se ele for fiel à palavra de Deus. Porque na época você não tinha a palavra escrita, concorda? Era só a palavra verbal. O Senhor falava para o profeta transmitia e depois de um tempo escrevia. Agora imagina quantas coisas, a gente não tem como dimensionar, que foi dita pelos profetas que não foi registradas. Também Deus tem uma questão da preservação da palavra. Tem coisas que Ele queria que preservasse, coisas que não. Mas hoje eu acredito tranquilamente quando, por exemplo, um pastor, com seriedade, estuda a palavra, aplica a palavra, ele é quase uma visão, não desse profeta do Velho Testamento, mas ele usa, ou se disponibiliza do dom de profecia para ensinar a palavra. Tá? Eu creio nisso. Não dá a visão própria dele, a interpretação própria dele. E aí já estou a coisa. Tá? Então, há profetas hoje no nosso meio, aqueles que são sérios em seguir, explanar e aplicar a palavra, eu acho que sim. Mas nesses moldes que é aqui do Velho Testamento, aí eu concordo. Tem muita gente fazendo isso, mas não são. Jeremias também vai dizer, mas nunca mais fareis menção da sentença... Oi, fala aí. No Velho Testamento tinha uma coisa também. Oi? O profeta profetizava e não se cumpria. Opa! Era para ser morto. Era uma ordem clara, né? Então o profeta dava profecia e não cumpriu, morre. O profeta, não o povo, né? Mas hoje esse pedaço dessa prerrogativa foi largada de lado, né? Nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra, pois torceis a palavra do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, Deus. Então Jeremias é pesado, fala, vocês torceram a palavra, desconfiguraram a palavra de Deus. E isso no tempo de Jeremias, hein? Então imagina hoje o que está acontecendo. Quantas distorções nós temos nas Escrituras. Isaías vai dizer, uma voz diz clama e alguém pergunta, quem hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua erva caem as folhas, as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Está dizendo isso não é Jesus, Jesus disse isso também. Mas você vai ver lá em Isaías, ele já falando sobre o permanecer na palavra, estar atento à palavra. Os slides anteriores você viu que o pessoal estava desleixado com a palavra. João vai dizer, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fosse regenerado não semente corruptível, mas incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente.
pois toda a carne é como a erva, Ctrl+C, Ctrl+V de Isaías, tá? Toda a sua glória é como a flor da erva, segue-se a erva, cai a sua flor, e a palavra do Senhor permanece eternamente. Está em Pedro. Pedro citando o que está em Isaías. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que estar atento à palavra do Senhor. Então, você, pela graça de Deus, tem hoje vários recursos para estar atento à palavra de Deus. Você tem a sua palavra em formato físico, você tem ela em formato digital, você pode escutar se você quiser. Você está atento ao que Deus tem falado para você através da sua palavra. Cuidado com as especulações, cuidado com o que você tem escutado por aí. Será que você tem se dedicado a ouvir a palavra de Deus com seriedade? Então, o texto de Timóteo vai falar que muitos seguirão a falsos profetas ou que dão até coceira no ouvido, que eles gostam de escutar aquilo que está sendo falado. Então, hoje em dia, você tem muito os pregadores coaching, né? Quem já escutou um deles? Como, nossa, você é o cara, você é legal, você é um cara bacana, né? E aí você começa a ler algumas letras de música também, até de cantores aí, do mundo gospel, até famoso. Nossa, é uma centralidade do ser humano absurda, absurda. Né? Então, tem que arrancar tudo fora? Não, eu acho que você pode falar um pouco do ser humano, mas não do jeito que está falando. Está um absurdo que está. Então, quando você olha, eu não sei hoje como está, mas há alguns anos eu tive a oportunidade de assistir uns 2 cultos em igrejas fora do Brasil, e foi interessante que nos 2 cultos a tônica era a mesma: amor. Amor, estou falando já aí, só rodam 6 anos essa experiência que eu tive. O cara só pregou sobre o amor de Deus, sobre o amor de Deus, né? Fui numa outra igreja, o cara falou só sobre o amor de Deus também. E tudo bem, Deus amor, Deus ama a gente, mas e o resto, né? Hoje em dia não se prega mais sobre pecado. Fala que é um desvio de conduta. Não, a Bíblia chama de pecado, pecado é pecado. Então, está atento à palavra, um profeta tem essa prerrogativa. Ele quer que você seja atento à palavra. Aí nós temos uma segunda questão, né? A ira do Senhor. E o Senhor se irou contra eles. Lembra desse texto? Quem pode pegar esses textos aqui? Cada um lê um versículo pra gente aí, falando um pouquinho sobre a ira. Vamos lá. Salmo 145, verso 8. 2 Joel 2,13. Naum 1,3. São livros que tá ali com a página colada, se tiver Bíblia, né? Neemias 9,17. O que diz? Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, de grande clemência. Legal, né? Benigno, misericordioso. Ô, parte boa do versículo, né? E ainda até o tardio você fala legal. Mas ira. Mas tem uma ira aí. Vai demorar, mas tem. Demorar o quanto? Uma boa questão. O que diz Joel 2,13? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, se convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande benignidade, e se arrepende do mal. Joel diz quase a mesma coisa do Salmo, só que ele fala: rasga o seu coração e não veste. Converte-se ou volte-se para o Senhor seu Deus. Ele é misericordioso, compassivo, tardio em se irar, mais ira. Naum 1,3, o que diz? O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Isso aí. Tardio mais uma vez em se irar, é grande poder, mas vai irar. Neemias 9,17. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles.
Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Por isso não os abandonaste. Isso. E ainda algumas versões arrancou fora, e o tardio se incirar. Tem de novo aí. Então há uma ira de Deus, só que é uma grande diferença. Tá? A ira de Deus não é algo que ele sente. Por exemplo, normalmente nós ficamos irados quando nos é tirado um direito e a nossa ira está muito ligada ao quê? A sentimento emocional. E aí você ferve em ira, né? É uma reação daquilo, né? E Deus não é essa ira que ele sente, não está ligado a sentimento, a ira do Senhor. Porque Deus tem uma natureza santa e ele rejeita o pecado. E por isso ele se ira contra o quê? Contra o pecado. Então quando nós pecamos, de certa forma, a ira de Deus não cai sobre a nossa cabeça, por quê? Por causa que caiu sobre quem? Aí que faz sentido a cruz de Cristo. Porque aquela ira que ia culpar o pecador, todos nós íamos receber. E ele manda Jesus e é sobre Cristo que vem a ira de Deus. Por quê? Deus tinha que cumprir. Então, por isso nós somos libertos dessa ira para condenação. Mas o povo aqui, nós muitas vezes brincamos com isso. O povo de Deus brincou várias vezes. E Deus se irou contra o povo e fez o quê? Disciplina. E na disciplina o quê? Cativeiro. Vai para o cativeiro, vai aprender a me obedecer. A ira de Deus também não é excessivamente emocional, como se ele estivesse se fervendo em ira. Não é isso que é a ira de Deus. Existe um livro muito bom do Robert Jones chamado Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. Ele dá todo um panorama bíblico sobre ira e depois ele entra nas suas ramificações e nas suas implicações. E também ira não tem a ver que Deus ficou frustrado ou desanimado com você e falou, que chato, hein? Ele pisou na bola, então agora vamos irar. Não é assim. Deus não fica frustrado, Deus não fica desapontado. Mas você fala assim, mas já li na Bíblia que Deus se arrependeu, né? Deus ficou de ter criado o homem. Isso são expressões humanas para descrever uma reação de Deus. Tá? Então não é bem assim. Então tem dois textos, né? Um deles em Gênesis, diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal em todos os desígnios do seu coração. Então, se arrependeu, aqui entra aquela linguagem. É uma linguagem para nos entendermos o que significa, porque Deus não se arrepende, senão ele não é Deus. O Senhor tem feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração, e disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, o réptil, a ave do céu, porque se arrependeu de haver feito. Então Deus manda, derrama sua ira sobre a natureza humana em Gênesis 6, mas sobra ali Noé e sua família. Crônicas vai dizer assim, o Senhor Deus seus pais começou de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecerá do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam a palavra de Deus e mofavam dos seus profetas, né? Até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Então há uma questão aí de uma ira que Deus aplica. Nós temos no Senhor Jesus um exemplo dessa ira. Tá? Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo. Esse é um chicotinho de corda, bem como as bois, ovelhas, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou a mesa e disse aos que vendiam os pombas, tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio.
eu gosto muito dessa cena e tento imaginar essa cena. Essa festa acontecia todos os anos. Jesus, quando era pequeno, já participava dessas festas. Ele já estava aqui próximo aos 33, ou seja, por baixo, 30 anos ele via essa cena. 30 anos ele assistindo a mesma cena. Aí dessa vez ele está sentado e fala que ele teceu um chicote. Então ele pegou talvez aí 3 pedaços de corda, ou o que fosse, e foi entrelaçando. Olha a tranquilidade. Até terminar. Aí ele chega e fala assim, chega, deixa eu tirar os boi daqui, derrama o dinheiro, e é bacana que das pombas, né? Não abriu a gaiola das pombas, porque se abrisse a gaiola das pombas, ia embora as pombinhas, né? Ele falou, tira daqui. Porque qual foi a questão? A questão é porque o pessoal estava vendendo ali? Não, a questão não era essa. Tinha que vender aquilo ali. Porque as pessoas vinham para sacrificar no templo. Então as pessoas muitas vezes vinham distante, não trazia o seu carneirinho. Então às vezes vendia o seu carneirinho, pegava o dinheiro e comprava ali daquele camarada o carneirinho e sacrificar no templo. Visando o que sacrificar no templo? Eu estou sacrificando esse carneirinho aqui, imaginando que vai vir o Messias, que vai ter essa atitude, ele vai morrer em meu lugar e eu vou ser salvo. Então mata esse carneiro aqui, pensando em fé, e eu vou ser salvo por isso, não pelo ato de matar o carneiro. Tá? Então isso era comum. Mas qual era o problema? Aonde esse pessoal estava ficando, é que nem você vê o pessoal montar lojinha, né? Tem um espaço marcado para esse cara. Aí começou a lojinha da lojinha. Você vai nesses comércios populares de rua, é assim, né? Tem a loja, aí o cara põe a barraca dele, e aí depois ele põe a barraca na rua, você nem consegue andar. E eles estavam num local onde era reservado aos gentios. Era chamado as escadarias, o pátio ali, onde os gentios chegavam ali, eles não podiam entrar na parte do templo, mas era um local que eles chegavam e eles iam fazer o quê? Eles não iam sacrificar, mas eles iam escutar o que estava acontecendo. Eles iam ver aqueles símbolos acontecendo. E a ira de Deus aqui, de Jesus, o local onde a pessoa que nós temos que ser luz do mundo. É a mesma coisa que você chegar um visitante e não tiver mais lugar na igreja, e você falou assim, um amigo, sabe, não tem mais lugar, é melhor você ir embora e voltar outro dia. Aí alguém faz um chicote e dá no lombo desse crente, aí que está errado. Você dá o seu lugar e põe o cara sentado. Os caras estavam fazendo isso. Então, através de uma falsa religiosidade, impedindo que aquelas pessoas chegassem para ouvir, para ver, para ser impactado com o que Deus estava querendo. Então, não é um rompante de ira, assim, fiquei irado. Não é assim que Deus trabalha. Trabalha bem diferente. Tá? Há um ponto aqui que Deus fala claramente, voltem-se para mim. Voltem para mim. Venha para mim. Largue esse mau caminho e volta. Eu peguei essa imagem aqui, desse pintor espanhol chamado Murilo. Eu acho que ele retratou muito bem o que está ali em Lucas capítulo 15, de 11 a 23. É o filho pródigo voltando, alguns chamam de filho pródigo, né? Mas vamos chamar o filho rebelde que se arrepende e volta para o pai. E ele chega numa situação lastimável. Né? Esse cachorrinho aqui foi uma criação moderna, tá? Cachorrinho possivelmente não teria, porque para o judeu não era um animal de estimação, tá? Mas o que me marcou nessa imagem é que tem o boi. E o cara com o machado na mão, que esse boi ia ser sacrificado para esse filho que está voltando. Ia ter uma festa. E o cara chega aqui com uma bandeja, também roupas aqui, né? Da Idade Média, o cara tá vindo, não é essa roupa, tá? Mas chega com cheia de roupa. E, se eu não me engano, o que tem na mão aqui do camarada é um anel que o pai dá para o filho. E as roupas. Então essa imagem, é lógico, se você digitar ali, quadros pintados... Gente, você tem um monte de... Todos os artistas da Idade Média pintaram, é lógico, trazendo a visão. E o pai recolhendo ele, né? E outra, né? Errou na vestimenta também, né? O judeu não usava o kippá naquela época, era outra roupa. Mas a gente, olhando essa ideia, e se você quer gastar um tempo lendo Lucas capítulo 15, nós vamos pegar só, eu vou pegar só o verso 18, diz assim.
levantar-me-ei e irei com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Levantou-se e foi para o seu pai. Arrependimento. Você pode ler toda a narrativa antes e depois, né, de Lucas 11 até 23, mas o que acontece aqui, onde entra o arrependimento? Gente, arrependimento é diferente de remorso. E é diferente também de ser pego fazendo a coisa errada. Existem diferenças, tá? Pegou o filho fazendo coisa errada. Ai, pai, desculpa, tal. Você está arrependido? Não, o cara foi pego fazendo coisa errada. Arrependimento começou aonde? No coração desse camarada. Quando ele fala assim, pequei contra quem primeiro? Opa! É uma leitura dizendo, pequei primeiro contra o Senhor, contra Deus, contra o Pai de todos aqui, o Senhor, Yahweh aqui na visão judaica, né? Pequei contra os céus e pequei diante de ti. E não é aquele negócio, Deus me perdoou, então tá tudo certo. Não, Deus perdoou o cara, mas ele teve que ir lá e pedir perdão pro Pai. E até a condição era, não sou digno de ser chamado seu filho. Você pode me tratar até como dos seus servos, que está melhor, porque na narrativa, o que ele estava comendo, os servos tinham uma comida muito melhor. Mas houve arrependimento, uma mudança muito forte de atitude. Isaías vai dizer, lembra-se dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaça as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torne-te para mim, porque eu te redimi. Há uma palavra aqui de volta para o Senhor. Arrependimento no Novo Testamento é chamado de metanoia, tá? Ou metanose, que significa uma mudança da mente. Não tem nada a ver com sentimento, com emoção. É uma mudança da sua conduta. Significa arrepender-se, mudar a mente para melhor. Né? Entenda que o coração é pecaminoso, pesaroso e ele muda. Há um material muito bom, não dá tempo da gente explorar ele aqui tudo, do David Covington. Ele trabalha com um guia de arrependimento em cima do Salmo 51, naquela coletânea de aconselhamento bíblico. É excelente o material dele. Ele pega o Salmo 51, Davi escreve logo depois que ele comete, ou logo depois, um pouquinho mais à frente, né? Ele comete o pecado com Betseba, e ele é interpelado pelo profeta Natan, e logo depois ele cai no arrependimento, e aí depois ele escreve o Salmo 51. Então tem um material muito rico ali sobre arrependimento. Então é mudar a mente, não é um sentimento. E também muitas pessoas vão falar assim, eu não sinto, né? Já escutei várias vezes a pessoa falar assim, eu não sinto que eu tenho que perdoar. Já escutou essa expressão? Isso é a grande mentira que existe, viu, gente? Perdão não é para ser sentido. Se Jesus tivesse sentido que devia nos perdoar, olhando a nossa miserabilidade, ele não teria perdoado ninguém. Perdão é ação. Assim como arrependimento também é uma ação. Eu decido que eu vou me arrepender, eu vou mudar minha mente para melhor, vou mudar meu coração, vou considerar os meus pecados e acertar o que eu preciso. Considerações aqui sobre arrependimento? Vamos para frente. Converta-se, ele vai dizer, tá? Volte da onde você está. Converter nada mais é que significa mude só rumo. Nós temos uma visão do Novo Testamento que conversão significa, ou melhor, não do Novo Testamento, tá? Mas a gente tem uma visão cristã que converter é quando você aceita Cristo. É uma verdade. Tem que aceitar Cristo e tem que mudar a sua conduta também, né? Mas aqui está falando com um povo ainda que não tinha Cristo na jogada. Mas a ideia era, mude o seu caminho. Volte-se para mim. Converta-se. Tem uma mudança de tudo que você está fazendo. Então é isso que ele apresenta aqui. Ele vai dizer, né? Jeremias vai dizer também,
começando de madrugada, vos tendo enviado todos os meus servos, dizendo, convertei-vos agora do seu mau caminho. Muda esse mau caminho que você está andando. Volte-se para mim. Então, eles tinham sido avisados. Todos eles tinham sido avisados. Por todos os profetas. Lembre-se, ele está há pouco tempo de ocorrer um silêncio profético. Né? O Wesley está até perguntando por que esse silêncio profético? Se vamos pesquisar um pouco mais, eu não tenho a resposta para dar. Por que Deus ficou 400 anos sem falar com o povo dele? Tudo bem que eles tinham de material antes, nem se eles usassem, olha, dava para passar 400 anos meditando. Mas 400 anos não teve profeta falando. Teve sacerdote atuando no templo? Possivelmente sim. Né? O templo foi reconstruído, depois, um pouquinho antes da era de Jesus, Herodes constrói um novo templo ali, todo imponente, né? Mas eles precisavam se converter, e nada. Aí ele apresenta também um ponto de transitoriedade aqui, tá? Quando ele diz, né, você olhando o texto, ele vai dizer que a brevidade, os nossos pais continuam vivos, os nossos profetas continuam por aqui? Não, não continuam. Eles deram o recado, relataram esse recado e vocês não escutaram. Então, Jó tem um verso muito rico que diz assim, os meus dias são mais velozes do que a lança do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te que a minha vida é um sopro e os meus olhos não tornaram a ver o bem. Ele está ainda lamentando as suas feridas, as suas dificuldades. Ele fala assim, a vida é curta, a vida é breve, é rápida. A gente vê isso com o filho, né? Para aqueles que estão com o filho pequeno, falam, nossa, mas quando vai acabar esse furacão? Mas depois você descobre que passa rápido. E aí, para aqueles que estão já na condição de voo, falam assim, nossa, não é que passou rápido? Dessa perspectiva agora, né? E da eternidade, né? Passou rápido pra caramba, né? Mas quando você está no meio do furacão da criançada, e aí você fala, pô, já estão casados, já estão fora de casa. A vida é breve, a vida é rápida. E ela é transitória, e nós experimentamos, né, muito disso nesse período que nós tivemos de pandemia. Nós vimos como a vida é curta, como a vida é rápida. A hora que o Senhor quer, leva quem Ele quer. Tiago vai dizer, não vos sabeis que se sucederá amanhã, o que é vida? Sois apenas uma neblina que aparece por um instante e se dissipa. Então a vida é curta, a vida é breve, a vida é rápida. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, né, sinaliza isso. Mas há um ponto de permanência. Ou, na realidade, essa permanência vai dizer que, mas a palavra do Senhor, nós falamos bastante, permanece. O profeta passou, os pais passaram, mas a palavra permanece. E nessa verdade a gente olha, né? A NVI vai trazer assim, recebemos do Senhor dos Exércitos o que merecíamos, e Ele fez o que havia prometido. A nova versão transformadora diz, né, no texto que a gente está lendo. Lamentações vai dizer assim, mas foi o Senhor que fez tudo o que planejou, cumpriu as promessas de trazer calamidade feita há muito tempos atrás. Então o Senhor faz tudo o que Ele promete, ou seja, as ações do Senhor é contínua, é permanente. Tá? Quando a gente olha para todas essas questões que nós vimos hoje, e semana que vem a gente começa a entrar um pouquinho mais nas visões de Zacarias, tá? Eu creio que você já teve uma introdução do que é o livro, já teve para onde ele caminha e o que ele apresenta. Tá? Dúvidas e perguntas, nós vamos orar. Não? Deus, obrigado, porque sabemos o quanto nós somos falhos, sabemos também que muitas vezes nós passamos e sabemos que nós vamos passar, mas sabemos que aquilo que o Senhor nos decreta, aquilo que o Senhor nos ensina, permanece para sempre. Nos ajuda, Senhor, a olharmos para a Tua Palavra com sabedoria, com discernimento. Nos ajuda, Senhor, a entender cada vez mais qual é o nosso projeto de Te honrar e Te glorificar. Tivemos um tempo, como vimos, ficamos afastados do convívio, de servir ao Senhor mais intimamente, mas que o Senhor reverta e converta os nossos corações a voltarmos cada vez mais para Ti. Trabalhe em cada um de nós,
É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.